Se você não desfizer os seus auto-boicotes, você nunca vai conseguir chegar nos objetivos que você precisa. Ai, Thalitas, mas eu faço muitas afirmações positivas e eu fico o tempo todo falando, eu sou magra, e eu me visualizo magra, e eu me visualizo com, eu tenho um amor próprio, eu me visualizo em relacionamentos incríveis. Isso não vai funcionar. Sinto lhe dizer. Quer dizer, Thalita, não funciona zero? Não, não funciona zero. Porém, contudo, entretanto, visualização, afirmação, são coisas que vão funcionar caso você não tenha esse set de regras que são incompatíveis, entendeu? Então, se eu, Thalita, não tenho nenhuma regra no meu contexto familiar, no meu contexto infantil, ou no meu contexto até de vidas passadas, que fala com que eu posso ter amor pleno e absoluto e achar minha alma gêmea, se eu visualizar, vai acontecer. Mas se você tiver uma regra que impede, é como se você tivesse um computador, você está fazendo uma programação e você fala assim, ou tá, você está no Mercado Livre, você quer comprar um sabonete de cheirinho, e aí você quer comprar 10 mil sabonetes, tem 10 em estoque. É incompatível, você não vai conseguir. Talvez você consiga um tiquinho, mas não vai conseguir tudo que você quer. Tá? É bem simples a conta, é bem simples. É como literalmente se você tivesse um sistema de bloqueio dentro de você que não vai permitir que você alcance isso. Então, minhas senhoras amadas, maravilhosas, custa muito caro você não investir tempo e dinheiro de verdade para reprogramar. E é por isso um dos motivos, né, que até os guias esse ano falaram, Thalita, volte a trabalhar com pessoas de atendimento contínuo. Não fica fazendo sessãozinha aqui, sessãozinha ali, tive um insightzinho. É tudo inho. Não é o resultado que você precisa para de fato alterar a sua vida. E o mais louco é que se você pega e senta e faz, não, eu vou fazer 6 meses, 1 ano de acompanhamento, você acelera 5, 10 anos da sua vida com aqueles 6 meses ou 1 ano, se você tiver um bom profissional acompanhando você. Tá? Então, uma das terapias, por exemplo, o que a gente pode fazer então para reprogramar essas coisas, para encontrar? Então, para encontrar, pelos seus comportamentos, você encontra o que você está se auto-boicotando, tá? E eu vou ensinar 2 exercícios de ativação para vocês agora no final da live. Para reprogramar, saibam que muitas vezes isso são coisas que nós precisamos mudar, porque foram adquiridas aqui na nossa vida, né? O que nós vimos, formas que nós nos comportamos tantas vezes que nós achamos que nós somos aquilo, né? Mas não somos. E também acontece de você ficar trabalhando e não mudar, mesmo que você já tenha trabalhado as situações da sua vida. Isso, e foi assim que eu comecei, né, a canalização do Aura Healing. Isso significa que você provavelmente já viveu a mesma situação em outras vidas suas. E aí você reforça, é como se fosse assim, se nessa vida todo mundo reforçou para mim que eu era impaciente e eu ainda fiz isso em mais 5, 10, 15 vidas, então, meu amor, se você acha que você está impaciente até na sua alma. E aí você só consegue modificar com terapias energéticas espirituais, que podem, né, transcender a linha do tempo, que é, por exemplo, a cura que o Aura Healing faz, tá? Tanto o Aura Healing quanto a reprogramação neurosomática conseguem acessar linhas do tempo para que a gente limpe não só aqui, mas também nessas origens. E muitas vezes o que você precisa limpar é lá nas outras origens, tá? E aqui acaba meio que saindo automaticamente. Então é isso. Então, esse negócio de afirmação positiva, cocriação, ou cocriar que eu sou magra, funciona, mas ela tem que derrubar primeiro o set de rótulos que você já tem dentro de você. Beleza? Sim, e quando, a Marcela tá falando, ela foi rotulada como boazinha. Quando eu não sou boa com a família, vem toda a raiva e cobrança deles. Então, para que serve a sua família, né? Então, a sua família gosta de você ou ela gosta que você é boazinha com eles? Sabe? Então, é interessante que você dê uma trabalhada nisso. Isso, às vezes, pode ser feito através do enfrentamento também. Exatamente, tenho essa dificuldade, é colocar limites, por sempre ser vista como boa por todos também da família. Gente, pare de ser boa, tá? Pare de ser boa. Eu passei por fases onde toda vez que eu identificava padrões de comportamentos meus, eu ia lá e mudava. Então, como eu falei para vocês, eu fui rotulada na infância, né, de ser muito raivosa. Então, eu vou até terminar a história aqui para vocês agora. Eu fui rotulada a vida inteira e eu me sentia raivosa e todo mundo falava que eu era raivosa, só que eu sou, né, vocês conhecem a minha história, então eu sou sensitiva, eu sou empata. E eu não entendia de onde vinha isso. Eu ia para o psicólogo e falava, cara,
Não parece que sou eu não sei de onde vem, eu não sei de onde vem, né? É claro. E aí, quando eu cresci, o que que eu identifiquei? Que essa raiva, na verdade, ela não começou minha. Não era uma criança de 2, 3 anos que estava morrendo de raiva. É porque eu coabitava com muitas pessoas que estavam no padrão da raiva. Então, esse padrão da raiva no meu meio, ainda mais por ser muito sensitiva, e crianças já são, tá, gente? Problema comportamental e emocional na criança, o problema é o meio dela, não tem como. É pai, é mãe, as pessoas que ela convive, é a tia da escola, é o que tá no meio dela, porque ela é muito sensível, independente se ela vai ser um adulto sensitivo ou não. Então, o que acontecia? Eu fui rotulada muito raivosa na infância. Eu cresci com esse rótulo acreditando que eu era isso. Mas eu não entendia de onde vinha, porque eu não tinha, né? Falei, gente, eu não tenho essa raiva, eu não sei de onde vem. E o que eu identifiquei depois de adulta é que os lugares que eu, né, as pessoas da minha família, né, elas tinham um padrão de raiva altíssimo, elas eram muito raivosas. Meu padrasto, então, gente, olha, orem por ele, porque, cara, totalmente translocada a situação. Então, o que que eu fiz? Como eu respirava e vivia naquilo o dia inteiro, eu entendi esse campo vibratório, a gente fica sentindo. Então, eu sentia todos os efeitos no meu corpo de raiva. Quando eu tinha algum, né, algum rompante de emoção, ele era o quê? Raiva, porque era o padrão que eu já entendia, era o padrão que eu já via, era o padrão que eu já sentia o tempo todo. E aí, quando eu cresci, eu entendi que. Aí você vai falar, não, Thalita, mas você só atrai aquilo que você tem em você. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês, amadinhas. Nós temos tudo dentro da gente. Nós temos tudo. Nós temos desde o amor incondicional a capacidade de matar alguém. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Tá? Então, obviamente, eu tenho dentro de mim o padrão da raiva, porque raiva é, inclusive, um sentimento saudável. Raiva é um sentimento meio, não um sentimento fim. Quando você tem raiva, é porque você quer mudar algo, tá? Então, por trás da raiva existe algo. Normalmente, é uma indignação de que você não conseguiu ou você quer mudar algo. Então, eu sentia muita indignação. E eu já conhecia o padrão da raiva. Então, muitas vezes a minha raiva começava quando era criança por uma coisa externa. Quando eu cresci, era o padrão que eu mais conhecia. Então, ao invés de ficar triste, eu ficava com raiva. Ao invés de ficar cansada, eu ficava com raiva. Então, tudo é raiva. Tô com fome, fico com raiva. E até hoje eu tenho que me policiar, porque foi algo que ficou cristalizado em mim. Só que eu já entendo hoje que eu não sou uma pessoa raivosa. Essa raiva não era minha. E eu não cristalizo mais nisso em mim. Eu desfiz isso. E eu olhei para trás e falei, cara, essa situação, olha só. E aí eu comecei a lembrar os ataques de raiva que eu tinha, que na verdade nada tinha acontecido comigo, mas uma certa pessoa chegou em casa gritando e no nanã e com muita raiva e bateu porta e aquilo eu senti muito forte como criança e eu fui cristalizando pouco aos poucos como um padrão meu. E depois de adulta eu entendi, não, ele não se originou em mim. E eu tenho raiva? Tenho indignação? Tenho. Só que é como eu consegui identificar que desses 100% que foi a minha vida inteira, 80% não era meu. Então, toda vez que a gente fala, a gente também tem na gente? Tem, nós temos tudo na gente. A grande questão é identificar o quanto é seu e o quanto é do seu meio.